Amados e queridos, vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Êxodo, o segundo livro da Bíblia. Êxodo capítulo 6, versos de 1 a 8. Lerei na Nova Versão Internacional, é a que também está exposta aqui. Se os amados quiserem ler acompanhando a minha versão, poderão ler nesse texto. Então o Senhor disse a Moisés: agora você verá o que farei ao faraó. Porque minha mão poderosa, ele os deixará ir. Por minha mão poderosa, ele os expulsará do seu país. Disse Deus ainda a Moisés: eu sou o Senhor. Apareci a Abraão, a Isaque e a Jacó como Deus Todo-Poderoso, mas pelo meu nome, o Senhor, não me revelei a eles. Depois estabeleci com eles a minha aliança, para dar-lhes a terra de Canaã, terra onde viveram como estrangeiros. E agora ouvi o lamento dos israelitas, a quem os egípcios mantêm escravo. Lembrei-me da minha aliança. Por isso, diga aos israelitas: eu sou o Senhor. Eu os livrarei do trabalho dos postos pelos egípcios, e o libertarei da escravidão, e resgatarei com meu braço forte e com poderosos atos de juízo. Eu os farei meu povo, e serei o Deus de vocês. Então vocês saberão que eu sou o Senhor, o seu Deus, que os livra do trabalho imposto pelos egípcios. E os farei entrar na terra que, com mão levantada, jurei que daria a Abraão, Isaque e Jacó. Eu darei a você como propriedade. Eu sou o Senhor. Deus e Pai, te louvamos por tua palavra. Que nessa noite, Pai, tu me use por tua misericórdia, com poder e glória, para que o teu nome, e só o teu nome, seja exaltado neste templo. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, promessas cumpridas por Deus. Vamos repetir todos esse texto, esse momento de reflexão. Vamos lá? Promessas cumpridas por Deus. O eu sou, o grande Deus, promete nesse texto o livramento para o povo de Israel. Livramento que aquelas pessoas estavam sofrendo escravidão na terra do Egito. E a escolha de Moisés como instrumento humano para a libertação política de Israel. Pois os mesmos eram escravos há cerca de 400 anos, irmão Elias, do povo do Egito. Esse é o tema central, irmão Romildo, de todo o Antigo Testamento. Deus liberta o povo do cativeiro do Egito. Promessas tão grandes e maravilhosas, que também fazem parte da vida de Jesus, que nos liberta da escravidão do pecado e do falhar, que é pior motivo de escravidão. Porque nós, Solange, não percebemos quando estamos sendo escravos desse tipo de pecado, desse tipo de escravidão. Quantos aqui sabem que não são escravos? Quantos aqui sabem que são libertos? Pois é necessária a libertação completa e individual, que requer uma fé intransferível e pessoal. É por isso que esse tipo de escravidão que nós sofremos hoje, que o homem sofre hoje,
é terrível, porque nós não sentimos escravos de nada. Pelo contrário, nos sentimos libertos para fazer o que quisermos. Mas este é o grande problema, esse é o X da questão. Nós, sem Jesus, somos escravos do mal. Que Deus tenha misericórdia de nós. E Ele promete, lá no livro de Êxodo, livrarei da servidão. Livrarei da servidão. Esses irmãos estão vendo aí os egípcios batendo nele, não é? Escorraçando o povo de Israel. E é interessante que em Jesus também Ele promete libertação para nós. Lá em João 8,36, o texto diz isso: por isso diga aos israelitas, eu sou o Senhor, eu os livrarei do trabalho imposto pelos egípcios. Isso aí com relação a Israel. Mas com relação a nós hoje, o que ele diz? Portanto, se o Filho os libertar, vocês de fato serão o quê? Livres. De fato serão livres. Isso é importante para a gente entender, porque ele está ratificando, de fato vocês são livres. Amém, irmãos? Isso é importante que nós entendamos. O Senhor Deus ouviu o clamor do povo, o gemido do povo, e veio para libertar. Por causa do clamor e do gemido, eles eram oprimidos pelos egípcios, eram chicoteados pelos egípcios, tinham que trabalhar para os egípcios. No Novo Testamento e nos dias atuais, a libertação é do pecado, é do falhar. Isso não é perceptível aos nossos olhos. De fato, o príncipe deste mundo de pecado, Aion, a escravidão dele é pior do que a escravidão da época do Egito, irmã Maria. É pior. Por quê? Porque ele escraviza um povo que não sabe que está sendo escravizado. Sabe por quê, irmãos? Por duas coisas. Primeiro, a escravidão de hoje é o egoísmo. Você vê aí todas as coisas apontando para esse homem. Ele está no centro do seu universo. É um ególatra. Ele ama a si próprio. E isso é pecado. Segundo, queridos, a escravidão de hoje é o relativismo. Se irmãos perceberem aí, um lado dos óculos, irmão Joabe, está verde, não está verde? Tá, não está? O outro lado está o quê? Seco. Ou seja, é como o pecado depende de quem eu sou, depende da minha visão, depende da minha ótica. Pode ser pecado para mim e não ser pecado para o outro. Isso é relativismo, isso não pode acontecer. Infelizmente, essas duas atitudes, de amar o seu ego e de relativizar todas as coisas, infelizmente tem imperado em nosso meio. Tem imperado em nosso meio. Isso não pode acontecer. É pecado, é pecado. Não é pecado, não é pecado. Egoísmo não vale a pena. Temos que adorar a Deus como o Senhor de todas as coisas e não a nós mesmos. Não faz sentido nós criarmos um altar e colocarmos o eu para adorar todo dia as minhas vontades. Isso não faz sentido. É necessário, irmãos, que a gente viva com sentido para a vida. Nós não sabemos por que estamos aqui, nem muitas vezes para onde iremos. Vivemos a reboque do vácuo da história. Se fosse um filme, nós seríamos não os atores principais, mas atores coadjuvantes. Poderíamos receber prêmio de ator coadjuvante, mas nunca de ator principal. Porque, infelizmente, o ator principal das nossas vidas não sou eu, nem você, nem nós. O ator principal, infelizmente, é o príncipe das trevas. É o príncipe das trevas. Pense nisso em sua vida. E essa verdade divina para o homem é que ele pode libertar o homem de si próprio, dos seus erros e falhas. Mas qual é a resposta? A resposta é o Evangelho, através do Filho, Jesus,
que é a personificação de Deus que viveu entre nós. Esta é a verdade de Deus para as nossas vidas. Verdade de Deus não um conjunto de ideias soltas, não, mas sim um poder dinâmico que pode livrar o homem por meio da fé. E a base disso nós encontramos em Romanos 8:1, que diz o quê? Portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Vou repetir de novo. Portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Não há condenação. O homem está livre, você pode estar livre, eu posso estar livre. É uma experiência pessoal, intransferível, é minha e é sua, é igual a fé. Só tem uma vez a experiência total com o Senhor, é para agora e para sempre. Não existe repetição de salvação. Nós somos salvos pela fé agora e somos salvos até a eternidade. Isso é importante que nós entendamos, que somos salvos uma vez por todas. É necessário entendermos isso. Queridos, é melhor ser escravo de Jesus e livrar-se da condenação de Satanás. Ser escravo de Jesus é melhor do que a liberdade que Satanás oferece. Por isso a nossa proposta é escravizar-se na liberdade que só Jesus pode dar. Só Jesus pode dar essa liberdade. O diabo, irmã Vanessa, ele escraviza. O diabo escraviza. Ele oferece uma liberdade, uma liberdade colorida, mas por trás é tudo negro, porque o diabo está por trás dessa liberdade que o mundo afirma ter. Mas do outro lado está Jesus, e Jesus liberta-nos da condenação do pecado. Jesus liberta-nos de uma vida sem sentido. Jesus liberta a nossa vida para que possamos viver para glorificar a Deus. E Deus tem sempre o melhor para nós. Quando aceitamos Jesus em nosso coração, em nossa vida, nós valorizamos ainda mais o nosso próprio eu, porque Jesus tem sempre propostas melhores para as nossas vidas. Você já foi liberto por Jesus? Você já foi liberto por Jesus? Quando? Quando Jesus entrou em sua vida? Quando? É uma pergunta que eu gostaria de deixar para que você possa pensar sobre ela. Em segundo lugar, no verso 6, resgatarei com braço estendido. Eu libertarei da escravidão e os resgatarei com os braços fortes e com poderosos atos de juízo. Para o Novo Testamento e para nós hoje, qual é o texto que tem? Tem esse texto? Tem sim. Vamos ler. Tito 2,14. E ele se entregou por nós a fim de nos remir de toda maldade e purificar para si mesmo um povo, particularmente seu, dedicado à prática das boas obras. Então ele se deu, ele se entregou, Jesus Cristo, para formar para Deus um povo dedicado à prática das boas obras. Esse texto de Êxodo 8:6 é uma promessa feita ao povo de Israel. O Senhor prometeu com o braço forte iria resgatar o povo, iria ao encontro do sofrimento daquele povo, iria socorrer o seu povo. E em Tito nos mostra que ele se deu por nós, ele resgatou tomando o nosso lugar, lugar que era meu, lugar que era seu, morrendo em nosso lugar, sofrendo que nós deveríamos sofrer. Isso aconteceu. João Batista, quando viu Jesus, disse o quê? Eis o quê? O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Para os judeus na época era muito fácil você levar um cordeiro para sacrificar pelos seus pecados. Isso era normal, era diário na vida dos judeus. Mas olha só o que João diz: eis o Cordeiro de quem? De Deus, que tira o pecado do mundo. Ele era um cordeiro diferente. Ele era um cordeiro de Deus.
De uma vez por todas, ele morreu, para que nós iremos ser salvos de uma vez por todas. É necessário que entendamos isso. Ele assumiria o preço do nosso pecar, do seu pecar e do meu pecar, do pecado de Bia, do pecado de Monteiro, do pecado de Romildo, do meu pecar, para que crescemos no seu nome. Lá em João 1,12 diz: veio para o que era seus, mas os seus não receberam. Mas todos que receberam, deu-lhes o poder de serem feitos o quê? Filhos de Deus. Então este povo que recebe Jesus passa a ter uma nova comunidade. Eles são filhos de Deus. Depositam nele toda a sua vida, seus desejos, seus sonhos, sua vontade e seu futuro. Essas coisas na sua vida estão nas mãos de Deus. Em Aristóteles, isso na sua vida está nas mãos de Deus. Laura, está nas mãos de Deus. Jean, está nas mãos de Deus. Certa vez, um jovem sumiu de casa, mas o pai já estava acostumado, porque ele fazia isso, ele sumia de casa e desaparecia, e já era algo normal para aquela família. Só que agora ele passou mais tempo do que ele passava antes, fora de casa. E o pai foi com um amigo, não é, que era ligado à ciência, que só acreditava em coisas que funcionavam, atrás desse jovem. Procurou e soube que ele estava em uma comunidade cristã. E chegou lá e na porta tinha o recepcionista, como hoje nós temos o irmão Marcos Pontes. Então ele perguntou: fulano de tal está aí? Aí ele disse: está sim. E ele: está bem? Está sim, está muito bem. Porque ele agora é um cristão, Jesus entrou na vida dele. Aí o amigo, que era voltado para a ciência, disse: eu só acredito em coisas que funcionam. Aí aquele jovem que estava na recepção disse: olha, eu vivia uma vida terrível, eu era drogado, eu odiava meu pai, minha mãe, meus irmãos, e odiava a minha própria vida, e queria me matar. Quando Jesus entrou em minha vida, eu passei a amar meu pai e minha mãe, saí das drogas e amo a mim mesmo. Jesus funciona ou não? Funciona ou não? Funciona sim. Então isso foi que aconteceu com aquele jovem também, que estava ali naquela comunidade cristã. Em terceiro lugar, amados irmãos, tomar para si. No verso 7 diz isso: eu os farei meu povo e serei o Deus de vocês. Vocês serão o meu povo e eu serei o Deus de vocês. Lá em 1 Pedro 2, verso 10, diz o seguinte para o pessoal do Novo Testamento e para nós também. 1 Pedro 2, versículo 10. Por favor, irmã Luzeni. Não tem. Diz assim: vós sim que não era povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinham alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. Olha só o que Pedro está dizendo para as pessoas cristãs da época e para nós, cristãos de hoje, do século 21. Vocês não eram povo, agora são povo de Deus. Não tinham alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Amém, irmãos? Isso é verdade, como diz o Matuto, é verdade verdadeira. Nós fomos alcançados pela misericórdia de Deus. Nós não éramos povo, mas agora somos povo de Deus. Agora o povo de Israel tinha um Deus em quem confiar, tinha a quem pedir as suas necessidades. O salmista expressa essa verdade no Salmo 37, verso 4, quando diz assim: entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais o que ele fará. Nós temos esse Deus em nossas vidas. Você tem esse Deus em sua vida, em quem você confia, em quem você entrega
as suas necessidades? Em quem você entrega as suas necessidades? Nós que cremos, podemos também nos alegrar nisto, pois somos alcançados pelo que de Deus? Pela misericórdia de Deus. Quantos aqui já foram alcançados pela misericórdia de Deus? Levante a mão. Quantos aqui já foram? Ele olhou para mim, olhou para você, com um olhar misericordioso. Nós não merecíamos, não, mas Ele nos amou. Glória a Deus por isso. Nós que acabamos de cantar, na hora da dedicação de bens e vidas, um hino muito bonito que diz: eu sou de Jesus, aleluia, de Cristo Jesus, meu Senhor. Você cantou afirmando isso como verdade absoluta? Você cantou afirmando isso como verdade absoluta? Você pode cantar isso com a consciência de que está falando a verdade? Em quarto lugar, serei vosso Deus. Diz o texto: então vocês saberão que eu sou o Senhor, o Deus de vocês. O Deus de vocês. No Novo Testamento, e também para nós, 2 Coríntios 6, verso 16, aquele texto que estava na minha sala hoje, que eu não lembrei aonde era exatamente aí: habitarei com eles, entre eles andarei, serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Eu vou habitar onde? É nesse templo? Não, é na vida dos crentes. É na minha vida e na sua vida. Você é irmão em Cristo. Nós compartilhamos de algo maravilhoso, que é a presença de Deus em nós. Ele habita em nós. Nós somos santuários do Deus vivo. Ele habita em nós. Aqui, Ele, o Senhor, fala da intimidade que Ele tinha com Israel. Da mesma forma, irmão Correão, Ele quer ter intimidade conosco. Ele afirma: neles habitarei. Meu querido, minha querida, basta você deixar que Ele vai fazer em você morada. Amém? Diga isso para a pessoa que está ao seu lado. Se você deixar, Ele vai fazer em você morada. Diga isso, mas diga de verdade, olhando nos olhos, sem rir, que é uma coisa séria. Sem rir. É uma coisa séria, irmão Elias. Se você deixar, Ele vai fazer em você morada. Isso é verdade absoluta da palavra de Deus. Você que está em casa, se você deixar, Ele vai fazer morada em você. Isso é uma grande verdade para a sua vida. Basta que você deixe. Se você está longe, perdido em meio à multidão, Ele é o bom pastor que vai trazer você para o aprisco das ovelhas, para o seu lar. Ele vai tirar seus carrapichos para fazer carinho em você, na sua cabeça. Ele quer fazer isso. Se sua vida é uma confusão só, Ele quer conceder paz, uma paz que ninguém entende. A minha paz vos dou, não vos dou como o mundo a dá. O Brasil está em guerra? Não. Mas a paz no Brasil? Hein, Rose? A paz no Brasil? A paz no Brasil? Não há paz no Brasil, porque falta Jesus no coração das pessoas. Falta Jesus no coração das pessoas. Se tua vida está em trevas e escuridão, Jesus diz: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Eu gostaria de nessa noite convidar você a deixar Jesus ser o sol da tua existência, o sol da tua vida, que nunca acaba, Em quinto lugar, darei a terra por o quê? Possessão. O texto diz exatamente isso. De Timóteo, por essa razão sofro também essas coisas, mas não me envergonho, porque eu sei em quem tenho crido,
Estou certo que Ele é poderoso para guardar o meu tesouro, ou o meu depósito, até aquele dia. Isso é uma música também. Vamos recitar comigo esse texto, todo mundo lendo, vamos lá? Por esta razão, estas coisas, mas não me envergonho, porque eu sei em quem tenho crido. Estou certo que Ele é poderoso para guardar o meu tesouro até o dia final. Amém, irmãos? Essa é uma experiência que nós temos. A Israel Ele prometeu a posse da terra de Canaã. A nós Ele promete a vida eterna, nós que cremos nele. Ele nos promete a salvação eterna. Lá em 1 Pedro, as Escrituras Sagradas afirmam: Ele nos regenerou para uma nova vida, uma vida de esperança. Experimentais por um tempo aqui, mas essa esperança adentra a vida eterna. Em 1 Timóteo 2,5 ele diz: porque é um só mediador, um só Deus e um só homem. Esse mediador é quem? Jesus Cristo. Saiba disso, o único, não existe outro, o único que pode mediar a sua relação com Deus é Jesus Cristo, homem. É Jesus de Nazaré, não existe outro. O único é Jesus de Nazaré. Esta é a maior verdade do cristianismo. Jesus, André, Jesus é o único que pode mediar a minha relação com Deus. Ele é quem pode salvar. Ele morreu por isso. Morreu para ser o único libertador. Um homem dominado pelo pecado, quando entregue nas mãos de Jesus, Jesus perdoa de todos os pecados. Em Colossenses 2:14 diz: e cancelou o escrito de dívida que existia contra quem? Contra nós. Consistia em ordenança que nos era contrária. Ele a removeu, pregando na cruz. Pregando na cruz. Em outras versões diz o seguinte: ele removeu cravando na cruz, para a glória do Senhor Jesus Cristo. Ele removeu cravando na cruz. Para concluir, irmãos, Jesus fez muitas promessas que nunca falham, nunca, nenhuma promessa de Deus falha, ou falhou, ou falhará. Mas Ele também deseja que nós respondamos afirmativamente a sua promessa. Deus fez a sua parte. Você fará a sua? Você fará a sua? Você fará a sua? Deus cumpriu o que prometeu. Jesus foi a maior promessa que foi cumprida por Jesus. Por nós, digo, através de Jesus. Você cumpre a sua parte? Curva a sua cabeça, em nome de Jesus. E fique com essa pergunta. Com a pergunta: Deus fez a parte dele para cumprir a sua promessa. Será que eu e você já fizemos a nossa parte? Já fizemos a nossa parte? Amados, Deus prometeu Jesus, desde lá do Gênesis, o primeiro livro da Bíblia. E muitas pessoas estavam esperando Jesus. E como eu disse hoje, irmã Paula, Ele veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Mas todos que o receberam, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. Deus cumpre as suas promessas. E eu e você cumprimos as nossas. Oremos ao Senhor.
silêncio